presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, marcou para quinta-feira o julgamento sobre a constitucionalidade da prisão de condenados em segunda instância. Uma pessoa que foi condenada em 2 instâncias da justiça deve ou não iniciar o cumprimento da pena, mesmo tendo a possibilidade de recorrer a instâncias superiores? Essa é a resposta que deve ser dada em um julgamento do Supremo Tribunal Federal, marcado para acontecer nesta quinta-feira. Diga-se de passagem, não é a primeira vez que o Supremo vai julgar o tema. É uma história que já se arrasta há alguns anos. No ano de 2016, a Corte mudou a jurisprudência e passou a considerar que sim, que o cumprimento da pena pode começar após a condenação em segunda instância. Esse entendimento foi reafirmado em 3 julgamentos. Eu sou o Márcio Miranda e esse é o tema do episódio de hoje do 15 Minutos, podcast diário de resumo e análise do noticiário, gravado aqui na redação da Gazeta do Povo. Quem vai nos explicar tudo que envolve esse tema é a Kelly Cadanos, que é editora de República aqui da Gazeta e acompanha tudo direto lá de Brasília. Kelly, vamos começar pelo começo dessa história, né? Quantas vezes o Supremo já julgou essa situação da prisão após a condenação em segunda instância e por que até hoje então não há uma decisão definitiva sobre o caso, hein? Oi, Márcio. Olá para todo mundo que acompanha a Gazeta do Povo. Foram muitos julgamentos já nesse sentido, né, Márcio? Pelo menos com esse tema como pano de fundo, né? Se a gente for lembrar, até 2009, a prisão após a condenação em segunda instância era permitida, né? E em 2009, um julgamento do Supremo mudou essa jurisprudência e os ministros determinaram que seria necessário esperar o trânsito em julgado para começar a cumprir a pena. O trânsito em julgado, para quem está nos ouvindo, é quando não existe mais possibilidade de recurso de uma condenação criminal, ou seja, a pessoa já foi condenada em primeira, segunda instância, pelo STJ, pelo STF, não cabe mais nenhum tipo de recurso. Aí acontece o trânsito em julgado. O STF, em 2009, determinou que era preciso esperar até essa fase do processo para que a pena pudesse começar a ser cumprida. Em 2016, o STF voltou a decidir sobre isso e os ministros autorizaram a execução antecipada da pena. O placar foi de 7-4, né, lá em 2016, e os ministros decidiram que era sim possível começar a cumprir a pena a partir de uma condenação em segunda instância. Em outubro de 2016, os 11 ministros mais uma vez se reuniram para julgar o tema. E por 6-5 reafirmaram o entendimento de que o parágrafo 57 do artigo 5º da Constituição, que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, não impede o início da execução da pena após condenação em segunda instância. Em 2018, ano passado, os ministros voltaram de novo ao tema, mas aí julgando um caso muito específico, que era do ex-presidente Lula, que pedia um HC preventivo, né, um habeas corpus preventivo para não ser preso após uma condenação em segunda instância. Ele perdeu esse habeas corpus por 6-5. A maioria dos ministros, por 6-5, rejeitou o pedido de habeas corpus da defesa de Lula, que queria evitar que ele fosse preso antes da análise de recursos em outras instâncias da Justiça. Os ministros podem mudar de ideia no julgamento que está previsto para começar nessa semana, né? Porque lá em 2018, né, no ano passado, em março do ano passado, a ministra Rosa Weber votou a favor da prisão após condenação em segunda instância no caso do Lula, mas avisou que só estava votando daquela forma porque era o entendimento do plenário e porque esse caso era um caso específico. Tendo integrado a corrente minoritária neste plenário quanto ao tema de fundo, passei a adotar nessa Suprema Corte e no exercício da jurisdição eleitoral no TSE a orientação hoje prevalecente de modo a atender não só o dever de equidade, mas também, como sempre enfatizo, o princípio da colegialidade, que enquanto expressão da exigência de integridade da jurisprudência, é meio de atribuir autoridade e institucionalidade às decisões desta casa. Mas se o caso voltasse a ser discutido no mérito, como vai acontecer nessa semana, ela mudaria de posição. Então isso indica que a posição pode mudar de novo nesse novo julgamento que está marcado para essa semana, Márcio. E aí, vamos acompanhar, né, esse julgamento, dependendo se mudar o entendimento do Supremo. Qual que é o impacto que tem uma decisão como essa, Kelly?
Bom, para começar, a gente pode lembrar do próprio caso do ex-presidente Lula, né, que a gente está aqui já comentou, né? O ex-presidente Lula está preso com base em uma condenação em segunda instância do triplex no Guarujá. E isso beneficiaria o ex-presidente porque, a depender da decisão, se os ministros entenderem que é preciso mesmo esperar o trânsito em julgado para prender, o ex-presidente seria imediatamente solto, porque a única coisa que embasa sua prisão é uma condenação em segunda instância, por enquanto. Então, esse já é um dos possíveis efeitos. Também tem outros efeitos, outros condenados da Lava Jato que cumprem pena, que podem sair da prisão por conta dessa decisão. E, além disso, a gente tem, por exemplo, em agosto do ano passado, o Conselho Nacional de Justiça, ele divulgou um levantamento mostrando que 148 mil presos do país estavam presos com base em uma condenação apenas de primeira ou de segunda instância. Então, apesar dessas informações serem parciais, isso já dá uma ideia do tamanho do impacto que isso pode ter. Esses 148 mil presos, se não tiverem uma prisão preventiva decretada, podem sim ser liberados. A Força-Tarefa do Lava Jato no Paraná, também no ano passado, estimou que seriam 240 mil presos nessa condição, né, que poderiam sair da prisão por conta dessa decisão do Supremo. Os números ao certo ninguém sabe dizer muito bem, porque cada caso é um caso, né? Então pode ter gente que já é condenada em segunda instância, por exemplo, mas que está preso não por conta dessa condenação, mas porque tem ali os fundamentos para a decretação de uma prisão preventiva, né? Risco à ordem pública, presos perigosos, enfim, isso pode ser um argumento para prender antes, inclusive, de uma condenação em primeira instância. Então a gente tem que ver como o Supremo vai modular essa decisão, né? O que ele vai decidir, se é trânsito em julgado, se é segunda, terceira instância, o que ele vai decidir, e aí ver quem se encaixa nesses critérios que serão definidos, né, provavelmente nessa semana. O ministro Dias Toffoli foi o segundo a votar para conceder o HC ao ex-presidente Lula. Ele lembrou seu entendimento, já manifestado em julgamentos anteriores, de executar a pena somente após o julgamento em terceira instância, o STJ. O Superior Tribunal de Justiça, pelo mandamento constitucional, ele não é somente aquele que uniformiza a legislação federal, mas ele também uniformiza a jurisprudência. Ele uniformiza a jurisprudência de 27 tribunais de justiça e 5 tribunais regionais federais na aplicação e interpretação da lei federal. Uma maneira de responder àquela proposição de uma terceira via para a solução deste drama, da letra da Constituição e da lei, com uma realidade que nós não desconhecemos. Aí eu acho importante a gente explicar também, Kelly, que você falou muito bem, a questão de como o Supremo vai modular, né, a decisão, porque são coisas diferentes. A gente falar, por exemplo, que o Supremo pode vir a entender que a prisão pode acontecer após a terceira instância ou até esgotados todos os recursos, que seria mais para frente. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, no caso do ex-presidente Lula no triplex, ele até já foi julgado em terceira instância, no caso no STJ, certo? Exatamente, isso vai depender muito, né? Já tem uma tentativa de se costurar ali no Supremo uma solução, né, para não libertar todos os presos condenados em segunda instância, que seria justamente essa. Vamos esperar pelo menos até a terceira instância, que aí seriam os recursos no STJ, para prender, para começar o cumprimento das penas, né? Também tem uma ala no Supremo que defende que não, é só após o trânsito em julgado, ou seja, depois de todos os recursos imagináveis que as defesas consigam pensar para tentar reverter uma condenação. Isso sim demoraria muito tempo, porque a gente sabe que a justiça é devagar, a justiça tem muitos processos acumulados e até um caso chegar ao fim pode levar muitos anos, alguns casos podem até prescrever, mas isso o Supremo vai precisar definir durante o julgamento. Você citou também a questão da Lava Jato, né? Claro que esse julgamento de quinta-feira no Supremo interessa muito a Lava Jato. O Supremo vai apreciar a questão da prisão em segunda instância, vai retomar isso pela quarta ou quinta vez ao longo de 2, 3 anos, com uma perspectiva de possivelmente impedir a prisão em segunda instância, o que significa garantir impunidade de pessoas poderosas que podem oferecer centenas de recursos. Basta dizer que é uma bandeira, né, da Força-Tarefa e do hoje ministro, o ex-juiz Sérgio Moro. Veja, nós temos hoje um problema sério na justiça, isso na civil como na criminal, que é a morosidade, excessiva morosidade dos processos. No processo penal isso é extremamente ruim,
Porque às vezes a população vê, a sociedade vê esses crimes graves, sejam crimes de sangue ou sejam grandes crimes de malversação de recursos públicos, e não vê o final do processo, não vê a justiça sendo realizada, seja para absolver ou seja para condenar. E essa decisão do STF, Kelly, vai vir em um momento que dá para a gente chamar de meio crítico, assim, para a operação no próprio Supremo, né, entre outras frentes, mas em especial na questão do judiciário. Exatamente, o julgamento ele ocorre num momento muito crítico para a Lava Jato, né? Alguns ministros já falam ali abertamente, inclusive, né, nas sessões de julgamento, em colocar freios à operação, criticam os métodos de investigação da Força Tarefa de Curitiba. Hoje se sabe de maneira muito clara, e o Intercept está aí para confirmar e nunca foi desmentido, que usava-se a prisão provisória como elemento de tortura. Custa-me dizer isto no plenário, mas era instrumento de tortura. E quem defende tortura não pode ter assento na Corte Constitucional. O uso da prisão provisória era com essa finalidade. E isto aparece hoje, ministro Fux, nessas declarações. O próprio procurador-geral que assumiu agora no final de setembro, o Augusto Aras, ele também já apontou alguns desvios, criticou o personalismo de alguns procuradores na condução da Lava Jato. Se a gente for lembrar também, recentemente o STF anulou 2 condenações da Lava Jato que tinham sido determinadas pelo ex-juiz Sérgio Moro lá em primeira instância, né? Foram as primeiras sentenças do caso que foram anuladas por um tribunal superior, né? Pelo STF. Então, é um momento muito crítico, né? Dessa operação. E a gente não sabe ainda prever o tamanho, né? Do impacto que isso pode causar, mas na Lava Jato a gente já consegue ter uma ideia, né? Algumas figuras como José Dirceu, José Carlos Bumlai, o próprio ex-deputado Eduardo Cunha, o ex-presidente Lula, essas pessoas podem sim ser liberadas por estarem cumprindo pena a partir de uma condenação apenas em segunda instância. Ao mesmo tempo que tudo isso acontece no Supremo, Kelly, tem também uma discussão legislativa sobre o caso, né? Até gerou uma certa surpresa que a Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados colocou em pauta numa sessão nesta semana esse caso também, o caso do cumprimento da pena após condenação em segunda instância. Como é que foi esse processo legislativo para o caso também? Exatamente. O presidente da CCJ, o Felipe Francischini, convocou uma sessão extraordinária para terça-feira dessa semana para discutir a PEC da prisão em segunda instância, né? É uma PEC que foi apresentada já há algum tempo, prevê trocar ali alguns dispositivos da Constituição que fala da prisão em segunda instância, né? A Constituição hoje prevê que só podem ser presas pessoas a partir do trânsito em julgado, né? E é exatamente essa expressão que se pretende mudar com a PEC, trocar trânsito em julgado por condenação em grau de recurso, né? E aí abriria a possibilidade para prisão em segunda instância. A sessão na CCJ foi bastante tumultuada. Deputado Valente. Pois não, deputado o Alencar sim, porque é machismo, além de tudo. Que machismo, deputado. Sério, deputada, você é chata demais, deputada. Por favor. A oposição resolveu obstruir a discussão também. Provavelmente vai ter um pedido de vista ainda da oposição para atrasar a tramitação desse projeto, mas é uma resposta também a essa marcação, né, do Supremo em relação à pauta de quinta-feira, onde o Supremo deve se debruçar sobre esse tema. Os deputados entendem que essa é uma questão legislativa e é o Congresso que deve decidir se é preciso alterar a Constituição, então que isso seja feito via Congresso e não via STF, né? Então existe essa discussão, essa PEC que está tramitando na CCJ, mas isso ainda tem um longo caminho pela frente, né? A gente ainda precisa da leitura do relatório na CCJ, a oposição provavelmente vai pedir vista, vai atrasar a tramitação em pelo menos 2 sessões. O presidente da CCJ, Felipe Francischini, já disse que vai convocar uma audiência pública para discutir o tema. Depois disso, depois de aprovada na CCJ, ainda precisa ir para uma comissão especial na Câmara, só depois ainda vai para o plenário, onde precisa ser aprovado em 2 turnos, com uma maioria qualificada, e depois precisa tramitar tudo de novo no Senado. Então, o cenário
não é de uma aprovação rápida, não deve ser concluído tão cedo, apesar de já ter começado essa tramitação, então isso ainda tem bastante chão pela frente aqui na Câmara. Então não posso ouvir ilação de que eu estou aqui amando de Jair Bolsonaro ou amando de Sérgio Moro. Eu estou amando desta comissão, pautando assuntos importantes que foram debatidos em outro grupo de trabalho e que a população brasileira espera ver pautado para, mais uma vez, nós não ficarmos esperando uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que, na minha visão, tem atualmente a decisão acertada de sim pela prisão em segunda instância. Legal, Kelly. Obrigado por todas as informações aqui no 15 Minutos. Até uma próxima. Até a próxima, Márcio. E esse foi mais um 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. Hoje você ouviu áudios de reportagens da TV Globo e também trechos da sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que debateu exatamente a PEC que prevê o cumprimento da pena após condenação em segunda instância. A produção do 15 Minutos conta com a participação da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!